Olá, boa noite a todos. Boa noite, Rosana. Boa noite, seu Patrício. Olá, Boa Flávio, noite, boa Flávio. noite. Boa noite, seu Patrício. Boa noite, dona Rosana. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo do nosso livro Os Mensageiros. Hoje daremos continuidade lá no meados do capítulo 43, mais ou menos. Hoje, com a ausência, da nossa amiga e irmã Kátia, ela foi fazer o evangelho numa casa espírita, então ela está ausente do nosso estudo hoje, mas tenho certeza que estaremos aqui vibrando por ela e ela acolá vibrando pela gente. Com certeza. Tá na mesma vibração, porque afinal de contas, né, tá fazendo o evangelho, né? Justamente. E então vamos, sem mais delongas, vamos dar continuidade ao nosso estudo, vamos dar início ao nosso estudo dessa noite e vamos começar com a nossa prece. Posso fazer, já que eu não vim semana passada? Pode sim. Pode, por favor. Vou fazer então. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer aos amigos e benfeitores espirituais que nos acompanham neste estudo, para que tenhamos um momento agradável, de paz, de harmonia, de boas reflexões, e que aqui, juntos, possamos produzir boas energias e que essas energias possam, de alguma forma, favorecer o nosso universo, o nosso planeta e as nossas vidas. Obrigado, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Muito legal. Só tem um comentário aqui, a Sálvia já está aqui conosco. Boa noite, Sálvia, tudo bem? Olá, Sálvia, boa noite. Então vamos lá. A gente parou no parágrafo, né? A Rosana estava até aqui dizendo há pouco, aqueles rostos esqueléticos, né? Isso mesmo. Causavam compaixão. Você pode Capítulo começar. 43. 43. Para quem tem o PDF, na página 141. Bom, o senhor achou, seu Patrício? Não achei, não. 43, o senhor está no capítulo 43? Exatamente. E pior que ele está bem no meio do capítulo, viu, seu Patrício? Então. Bom, Você está com o livro? Não, eu estou com o livro, mas o meu é esse daqui, ó. Não, eu sei, mas está no... Está na página 268. Na terceira página? Oi? Na terceira página? Na quarta. A quarta já é a penúltima. Não é isso? O meu tem essa página, daí tem só mais uma página e um trechinho de uma outra. O meu tem uma página inteira e metade da outra. Então, nessa que está inteira, procura nessa que está inteira ou na anterior dessa que está inteira. A anterior não está. Não, mas pode ler, eu acho. Então tá bom. Então a gente vai e daqui a pouco o senhor alcança. Não. Se o senhor não achar, o senhor fala. E achei aqui. Você pode ler, Rosana, por gentileza? Posso sim. Obrigado. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade,
tinham diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderíamos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Continua? Quer dar uma pausa para comentar um pouquinho? Fica pequenininho, mas interessante, né? Sim. Na verdade, né, ele tá... Deixa eu rememorar, né? Nós estávamos falando na aula passada, deixa eu achar aqui, da casa, né, das faixas fluídicas, né, do trabalho que fazia na casa da Dona Isabel, né? E aí eles começam a descrever, né, os nossos irmãos que estavam aparecendo lá, né? Então ele começa a destacar, né, a questão dessas pessoas que estavam, assim, tinham uma aparência, né, que causava até compaixão em função de eles estarem bem debilitados visualmente, não só visualmente, mas espiritualmente. Mas o que eu achei interessante é que eles, apesar de abatidos, eles estavam prontos para iniciar uma nova tarefa. Eles não sabiam como começar essa renovação, mas eles estavam prontos, por isso que eles estavam ali, né? Uhum. E a casa, né, onde estavam, no agrupamento da casa da Dona Isabel, né, desse grupo familiar, eu entendo que estaria no nível vibratório somente para receber esse tipo de sofredores. Estava preparada para isso, não teria condição, né, nenhum amparo, acho que espiritual, ou não, para não poder perturbar também a vida da Dona Isabel. Ela selecionam, né, tinha uma certa seleção para o tipo de assistência fraternal que eles iriam dar, né? Então, era um tipo de agrupamento. Então, ele descreve esse tipo de agrupamento que está chegando, né, lá para ser auxiliado, né? Então, fala, inclusive, de senhoras aos prantos, né? Que ainda sentiam, o que eu achei interessante, né? É que eles falam que ainda traziam ataduras e faixas, né? Uhum. Então, quer dizer, materializavam aquilo que provavelmente, né? Ou que vieram, né? Sei lá, ou de repente essas faixas já estavam quando eles estavam doentes, né? Ou alguma coisa assim, de uma certa forma trouxe com eles essa materialização, porque a mente deles trouxe essa última lembrança, né? Que eles ainda não conseguiram se desprender. Uhum. É interessante mesmo, porque na experiência das atividades mediúnicas na casa espírita, a gente percebe que existem espíritos, grupos de espíritos que são muito próximos entre si. A gente percebe que na atividade mediúnica, os espíritos que se comunicam, às vezes são com problemas muito similares, ou que até se aproximam muito. Por isso que é interessante, porque cada localidade de atendimento é para um tipo de problema, para um tipo de doença. Como ocorre aqui, dentro dos nossos hospitais, né? Os hospitais especializados em traumas, hospitais, clínicas especializadas em coração, clínicas especializadas em rim e por aí vai. Lá no plano espiritual não é diferente. Existem tratamentos direcionados, tratamentos especializados, conforme a necessidade do espírito.
E aqui a gente percebe que são espíritos não perversos, mas espíritos mais sofredores, espíritos mais abatidos, espíritos mais com essa constrição de desânimo. Aqui ele fala que pareciam seres que tinham acabado de se levantar do sepulcro, né? Como se fossem zumbis. Por quê? Porque essa posição de penosa, desse jeito de locomoção arrastado, com toda essa circunstância, alguns até com ferimento, como você disse, com alguns ataduras, faixas, como se tivesse ali feito já prestado algum socorro, outros com dor na região da barriga, do chakra gástrico, e a gente sabe que o chakra gástrico é o chakra que recebe as energias mais inferiores. Então, quando a gente leva um susto, qual é o primeiro lugar que a gente leva aquele frio, aquele gelo? É o friozinho na barriga. Quando a gente fica muito nervoso, o que acontece? A gente tem aquela dor de barriga, porque esse chakra, ele é o que recebe nessas energias mais negativas. Então, se o espírito ele está nessa vibração negativa, é ali que ele sofre mais, é ali que ele sente mais. Então, a gente entende o porquê dele estar com aquela mão ali na barriga, aquela dor, aquela sensação ruim. Então, a gente vê que no plano espiritual tem esse atendimento adequado, esse atendimento especializado para todo tipo de sofrimento, para todo tipo de espírito. E aqui, pelo que me parece, eles estão numa casa espírita avaliando esses atendimentos, não é isso? Então, a casa do Isidoro e da... Eu entendi, quer ver? Está no título aqui. Está na parte que eu li. Aqui poderíamos observar apenas sofredores nessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas, né? Então, não é bem uma casa espírita, mas é a casa que tem, onde ela faz evangelho no lar, onde ela faz, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Deixa eu ver se eu não perdi nada do histórico lá de trás, mas já vem bastante tempo falando, né? Das reuniões. Na residência, ó lá. No começo do capítulo 43 está lá: chegamos de regresso à residência da Dona Isabel, quando faltava poucos minutos para as 18 horas. O salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Então, na casa dela, no lar dela, né? Sim, pelo jeito ali eles faziam alguma atividade espírita ali, de grupo de estudo, uma prece, de atendimento, né? Bacana. Continua? Vamos ler mais um trechinho? Vamos lá. Então, muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e você como médico, vocês como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias como verdadeira volúpia. Apaixonaram-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade, de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo a desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante, às vezes no fundo são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita do entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Eu acho que dá para dar uma pausa, né?
Achei interessante, né, que ele fez aí, de uma certa forma, na hora que eu estava lendo, que estava falando assim, daquelas, ela fala, elas trazem, né, aquela questão, cultivar a moléstia como verdadeira volúpia, né? A gente lembra algumas conversas entre nós, alguns grupos familiares, ou amigos, ou sei lá, principalmente quando eu ficando mais velho, ou quando criança também, que é bem interessante, que às vezes as crianças falam, eu machuquei um dedinho, olha o meu aqui, o meu é mais que o seu, né? E às vezes quando a gente também está numa conversa, não, porque eu tive uma dor de cabeça, ou então eu bati a cabeça, olha a minha cicatriz aqui, porque você não viu a minha, olha aqui o tamanho, né? Então, na hora que eu estava lendo, eu estava lembrando disso, né? Quem já não se pegou fazendo isso? Em algum momento. Impressionante, né? A gente tem essa tendência mesmo. Depois a gente vai analisando, né? Eu, pelo menos, eu já passei por essa fase de, nossa, mas eu tenho isso. Eu acho engraçado isso, né? Como a gente realmente se pega a determinadas coisas que não têm a menor relevância, não tem o menor sentido, né? Mas... E além da gente se apegar, a gente cria uma ideia fixa com relação à nossa doença. Então a gente vai criando algo que vai nos escravizando, né? tanto nessa, justamente, tanto nessa vida, quanto após essa vida, a gente acaba se tornando um servidor da doença. Uhum. A gente até acaba gostando, se comprar daquela doença, daquela situação. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que abrir os olhos com relação a isso, porque no finalzinho aqui ele destaca bem essa questão, que são pessoas que muitas vezes são pessoas boas, são pessoas dedicadas à família, às pessoas ali próximas, mas elas ficam vinculadas a essa doença por séculos. Veja só quantas oportunidades às vezes a gente deixa passar por ficar vinculado a uma doença, a uma situação. E aqui ele faz até um comentário interessante, porque ele fala que essas pessoas passam a querer estudar a doença dela e diante dessa análise, desse estudo, elas ficam, vão aos consultórios médicos, tomam tempo e mais tempo dos médicos, reclamam atenção e mais a atenção dos enfermeiros, dos auxiliares, só para satisfazer o ego daquela doença que é portadora. E eu, pelo menos, não sou profissional da saúde, nem a Rosana, nem o seu Patrício, mas quando a gente vai em algum médico, ou até nesses grupos familiares, que às vezes tem um médico, tem alguém da área da saúde, a gente vê mesmo que a pessoa ela quer ser o centro das atenções, mas com relação ao quê? A doença dela. E mais grave do que isso, né, Rosana, né, seu Patrício? É a pessoa não fazer nenhum esforço para superar a doença. Ela fica estagnada naquela situação de enfermidade. Tem algumas que falam que trata a doença delas como delas, né? Minha dor de barriga, minha dor de cabeça, minha isso, minha aquilo, parece realmente eu sou um dono daquela enfermidade, né? A minha pressão alta, a minha isso, minha aquilo. É bem complexo, né? E a gente sabe que no plano espiritual a gente não muda. O que a gente adquire aqui, a gente leva, lá é difícil esquecer. Né? É verdade. Aí o seu Patrício falou uma coisa que é bem interessante, que me fez pensar, né? Ele fala, minha doença, minha dor, é o egoísmo, né? É o egoísmo que faleceu, e de uma certa forma tem um egoísmo até em todos os sentidos, né? No sentido de você se apropriar da doença porque você é egoísta, então tudo é na primeira pessoa,
no sentido de que você se apropria dos recursos de uma forma excessiva, sem necessidade, você vai tomar atenção dos médicos, dos enfermeiros, de uma forma excessiva que não tem necessidade, então você está deixando de compartilhar um recurso que outra pessoa pode utilizar, você está usando mais do que deveria, né? E também tem um fator da própria conduta da pessoa, né? Ela não consegue sair, às vezes, tem uma deficiência de, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Ela não consegue olhar para o lado positivo das coisas, né? De forma a cumprir as suas próprias obrigações ou tomar atitudes que sejam construtivas, né? Porque ela se vê na doença, de uma certa forma, uma forma de chamar atenção, né? Para si, até porque é uma questão de carência, né? Então, é bem complexo isso, né? Uhum. Aqui ele destaca: não concordam ainda com as realidades da morte corporal. Porque, por mais de que a morte do corpo físico, com o espírito sobrevivendo, né, superando a morte do corpo físico, a gente, por mais que a gente guarde algumas impressões de quando ainda vivos, como, por exemplo, os vícios ou as virtudes, quando a gente morre, a gente leva, né, conosco os nossos vícios e as nossas virtudes. Então, não existe uma transformação. Quando o Flávio desencarnar, ele vai se tornar um espírito virtuoso. Não. Se eu era um espírito vicioso quando em vida, desencarnando eu vou continuar sendo um espírito vicioso. Não tem como mudar uma chavinha, não tem como a gente fazer essa transformação de forma abrupta. A gente sempre ouve na doutrina espírita, ou em determinado segmento da vida, que a natureza não dá salto, né? A natureza, ela não dá salto. E partindo da premissa que nós somos seres integrantes da natureza, a gente também não dá salto. Uhum. Mas, contudo, entretanto, todavia, a gente tem essa condição de superar essa doença que a gente tinha antes. Porque muitas doenças, elas ficam no corpo físico. Só que quando a gente mantém essa ideia fixa, quando a gente mantém esse pensamento fixo, vejam só o que acontece. A doença que era com relação ao corpo físico, ela supera, ela vai para além do túmulo e acompanha o ser espiritual que não precisava mais sofrer, né? Sofrer e ficar vinculado àquela doença. É o que ele fala aqui. Não concordam ainda com as realidades da morte corporal. O que é isso? Não concordar com a realidade. É não concordar com essa transformação. Quer falar, seu Patrício? Eu já vi, né, nos nossos atendimentos mediúnicos, e já conversei com entidades, sabia que tinha desencarnado. Mas ele temava que não, porque eu sentia o corpo. Eu sentia que estava no corpo, ele via o corpo. E para fazer ele mudar de opinião, enxergar de que ele não estava mais no corpo que ele tinha quando encarnado, era difícil. Né? Então, é aquilo que você acabou de falar. Nada muda. Quer dizer, se a pessoa tem essa opinião quando ele é encarnado, não é porque ele desencarnou que ele muda, não. Ele continua teimoso do mesmo jeito. É verdade. É verdade. Nesses diálogos fraternos, seu Patrício, com esses espíritos desencarnados, o que mais me chama a atenção, sabe o que é? É o espírito
que ele está desencarnado, por óbvio, mas ele não acredita na imortalidade da alma. Isso me chama muito a atenção. Exatamente. O senhor já se deparou com essa situação, seu Patrício? Já, nossa, muito. Isso me chama muito. Pode falar, desculpa. Uma das últimas reuniões que eu fui, o espírito começou a teimar que não, que eu estava no corpo, que eu não tinha morrido. Aí eu falei para ele, escuta, o que você fazia? Aí ele disse que era um trabalhador da agricultura. Eu falei, tudo bem. Mas ele era lá da Aparecida. Falei, tudo bem. Que dia que você vai de lá da Aparecida? Vim hoje. Falei, você veio de a pé ou de ônibus? Aí ele parou e disse, não, ficou em dúvida. Não me lembro. Falei, você não percebeu que você não tomou ônibus? Não, mas eu estive na rodoviária. Falei, você esteve na rodoviária, mas você não precisou tomar ônibus para vir aqui. Você pode ver que você, quando você tinha um corpo, você demorava um tempo para sair de lá da Aparecida e chegar em Taubaté. Hoje, você saiu de lá e já estava aqui. Aí, ele ficou em dúvida. Você está querendo me tapear aqui. Falei, não é tapear, não. Entende? É uma realidade de todos nós. Isso não acontece só com você. Acontece com todos aqueles que saem do corpo. Entende? Mas mesmo assim, ele não... Eu falei, tudo bem, mas você conheceu alguém da sua família que já faz tempo que desencarnou, que você gostava muito, que ele gostava de você? Ah, o meu avô. Falei, então, olha esse seu lado aí, ó. Tá sorrindo para você. Aí ele começou a chorar e abraçou o seu avô e falei, então, vai com ele, são situações bem interessantes mesmo, então. porque ele é a prova cabal da imortalidade da alma e acaba não acreditando nisso. E é justamente o que traz esse trecho, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. A gente tem medo da morte. E quando a gente morre, a gente não quer enxergar o que está diante da gente. É verdade. Eu não sei, eu tenho a impressão de que eu não vou ter mais medo da morte. Eu falei tanto de morte, já ouvi tanto, quer dizer, sem ter consciência de que o que significa a morte, que não existe a morte, que existe uma transformação, uma mudança de lado. Tanto, né? Mas vamos lá, não é para frente que a gente anda, andar para trás não resolve nada. Então, eu espero que quando chegar a minha vez, talvez até, como diz a brincadeira da turma, quando eu acordar, eu estou do outro lado. Mas eu creio, seu Patrício, que o maior medo de muitas pessoas, inclusive seja até o meu medo, por falta de fé, a propósito, acho que não é necessariamente a morte ou o porvir, mas
a questão do apego que a gente tem às pessoas, às coisas, à nossa vida, ao nosso trabalho, aos nossos familiares. Então, eu creio que muito desse receio é sair da nossa situação de comodismo, sair dessa situação do bem-estar, que às vezes a gente goza de forma relativa, um bem-estar relativo, com familiares, com a nossa casinha, com o nosso trabalho. Então a gente tem medo disso, porque muitas vezes a gente, será que como é que vai ser lá no plano espiritual? Então a gente acaba se apegando a algo que é conhecido e teme o desconhecido. Uhum. Às vezes tem alguma coisa que a gente não gostaria que continuasse assim, né? Que fosse resolvido. E às vezes não dá tempo da gente resolver, porque às vezes não dá tempo só da gente. Né? E a gente não vai esquecer, gente. Às vezes até tem coisas que a gente não vai esquecer assim fácil, mesmo estando do outro lado. Sabendo, mas não tem. E o pior é que aqui ainda tem recurso. Lá, não. Dependendo do problema, a gente tem que voltar aqui para resolver. Não é fácil, não. Não é fácil. O outro medo é essa parte, né? É saber, achar que você cumpriu uma boa, deu uma evoluída, e depois você chega lá, você não tem isso que você tinha que fazer. Você conseguiu fazer um pedacinho daquilo que você se propôs. Essa parte também é terrível. É difícil, né? É porque é aquele ensinamento do Cristo. Se hoje a gente tem conhecimento, a gente tem uma responsabilidade maior com relação a isso. Esse é o detalhe. Porque muitas pessoas, elas levam a vida, mas na ignorância, sem ter esse conhecimento do porvir, esses detalhes, ter a oportunidade de fazer esses estudos. Então, o grau de culpa é menor. Agora, quando a gente estuda, quando a gente busca mais informação, quando a gente vai realmente se dedicando a essa questão do evangelho, nossa responsabilidade é maior. Jesus Cristo falava isso. Então, talvez a gente traga isso na nossa consciência também. Meu Deus, será que eu estou colocando em prática toda essa oportunidade que eu estou tendo de aprender? Porque às vezes até eu penso nisso. Eu sempre costumo falar para as pessoas: por que é que você aprendeu? Você aprendeu e você pode, faça direito. Exatamente por isso que a gente aprende. Depois que a gente aprende, se a gente não faz direito, aí a responsabilidade é muito grande depois. Então a gente aprende exatamente para isso, para fazer correto. Se a gente sabe como fazer e a gente pode, não há um porquê da gente fazer errado. Quando a gente não pode, ainda tem uma desculpa, né? Mas se a gente tem recurso, tem meios de fazer, então a gente aprendeu exatamente para isso, para pôr em prática correto. Eu entendo assim, né? Eu sei que não é fácil. Eu acho que o comodismo, seu Patrício,
dificulta um pouco a gente, porque para a gente fazer, a gente tem que sair dessa zona de comodismo. Realmente. E essa é a maior dificuldade. Porque a zona de comodismo, ela é confortável para a gente. A gente gosta desse comodismo. É o que eu sempre, às vezes, pergunto, converso, refletindo. O que é mais gostoso? Acordar domingo de manhã para ir fazer um passeio ao litoral, por exemplo, ao Ubatuba, ou acordar domingo de manhã para estudar? É impressionante, porque se a gente fala assim, amanhã nós vamos passear, mas só que a gente tem que acordar cedo, nós vamos acordar às 5 horas da manhã para passear. Até a criançada acorda. Você acorda muito fácil. Agora você vai falar, não, amanhã nós vamos acordar às 5 horas da manhã para estudar. Você não quer, você vai ter que falar, não, vou ficar mais um pouquinho na cama. Porque vai dar sono se eu for estudar. Então, vou dormir mais um pouquinho para não dar sono. Então, é só um exemplo muito simples, mas como demonstra que a gente gosta mais das facilidades do que aquilo que realmente poderia proporcionar uma evolução espiritual, um progresso ao espírito. Isso aconteceu muito comigo. É que eu peguei o hábito de acordar à noite e estudar. E aí eu passei a ler pelo menos uma mensagem do Evangelho para dormir. Antes de dormir, ler uma mensagem. E aí eu continuo fazendo de início. Mas eu já vinha dormindo, já para a cama. Mas aí eu pensava comigo, por que eu fui acostumar a ler essa mensagem? Mas eu aprendi a fazer isso, agora tenho que fazer. Aí lia a mensagem, depois ia dormir. Eu acostumei. Mesmo estando com sono, aí acho que a espiritualidade me ajuda. Eu leio a mensagem, depois vou dormir. E ajuda mesmo. Mas não foi fácil, não. Isso foi um bom tempo para acostumar. Né? Mas é um negócio, a persistência, né? Quando eles percebem que a gente não está com brincadeira, que a gente persiste, que a gente quer mesmo, tem responsabilidade, eles ajudam, sim. É verdade. E, gente, deu nosso tempo. Nossa, já? Então, nem começou ainda. Pois é, não deu nem tempo de aquecer o motor, né? Mas não dá nem para terminar esse. Mas já deu, estourou nosso tempo, seu Patrício. Vamos, semana que vem a gente termina. Tá senão bom, a gente... Porque senão a gente vai estender muito, porque se a gente até leia para a gente comentar. Hoje a gente começou no horário certinho. Seria feita a vossa vontade. Minha não, eu só sigo, mano. Disciplina, disciplina, disciplina. Rosana, você pode fazer a prece, por gentileza? Então, agora, tantas reflexões importantes que nós tivemos, que iluminaram, encheram de energia e calor no nosso coração. Nós só temos a agradecer aos benfeitores espirituais que estão aqui contribuindo para as intuições, agradecer aos nossos próprios mentores que estão nos ajudando a bem compreender as reflexões.
Agradecer pela presença dos nossos amigos, encarnados e desencarnados, que seguem na senda do aprendizado para poder encontrar a luz, que é o nosso ponto, nossa meta, a nossa evolução. Agradecemos imensamente que possamos ter esse sentimento para toda semana. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, gente. Só dar uma boa noite aqui para Sálvia e para Sueli. Oi, Sueli. Gente, boa noite. Boa noite, seu Patrício. Boa noite. Rosana, beijo para vocês. Fiquem Beijo com para Deus. vocês. Boa noite, dona Rosana. Boa noite, Sálvia. Boa noite, Sueli. E as outras pessoas que não foi dita o nome ainda hoje. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até Boa mais. noite. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.